Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês para falar de um tema que eu tenho começado a falar. Na verdade, é a segunda vez que eu vou falar sobre esse tema e é um prazer estar aqui no RH Summit com vocês falando sobre ele. E foi o Léo que escolheu para eu falar de efetivismo. Imagino que ninguém nunca tenha ouvido falar sobre isso e vocês vão entender já já o que é isso. Pois a gente vai falar de liderança, de performance e humanidade. Como construir resultados que não nos custem o futuro. Bem, essa aí que vocês estão vendo na tela sou eu, na versão executiva padrão, né? Até 2023 eu era executiva de RH e também de clientes. Nos últimos 5 anos eu também fui executiva de clientes. E essa pessoa é aquela pessoa que saiu da periferia, alcançou a primeira posição de RH nas empresas, liderou pessoas no Brasil, na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, mas ganhou prêmios, conquistou espaço, mas não chegou na consulta do filho. Não estava, em alguns momentos, com o marido. E o preço começou a chegar, o custo começou a chegar. E eu comecei a repensar, afinal, é isso que eu quero para a minha vida? Dá para fazer diferente? Dá para fazer diferente dentro de uma organização? Dá para fazer diferente de forma mais ampla? E essa foi a primeira reflexão. Mas quando eu olho para cá, eu olho para o público, com certeza tem aqui pessoas que produzem muito todos os dias e ainda voltam para casa com culpa daquilo que não entregou. Tem pessoas que às vezes no meio da noite acordam e falam assim, esqueci de fazer aquilo. E aí você fica naquela dúvida, eu levanto da cama para ir anotar, eu levanto da cama para ir fazer, ou eu durmo e na hora seguinte, no dia seguinte eu vou lembrar. E aí você nem consegue dormir mais. Eu vejo também pessoas cansadas, pessoas talvez exaustas, pessoas à beira de um burnout. E algumas até com uma carinha de acabado. Né? Vamos dar uma disfarçadinha aí? Ou não? Acho que essa é a grande questão. Então, aqui ao longo dessa nossa conversa, de mais 32 minutos, eu estou aqui no controle, a ideia é a gente passar por liderança nesse contexto. Como a gente combater o efetivismo e trazer a humanidade de volta para a pauta. E aí, durante a apresentação, qualquer slide que vocês tirem foto, se quiser postar, me marca. @BiaNóbrega_oficial, lá no LinkedIn, Beatriz Caranóbrega. Vai ser um prazer receber depois comentários, críticas, sugestões. Então, vamos comigo nessa. E aí, para começar, eu trouxe que, na verdade, não somos nós que estamos sobrecarregados. Mas o sistema está errado. O sistema está truncado. O sistema precisa ser alterado. E graças a vocês ele pode ser alterado. Nós, de recursos humanos, e é um prazer hoje de manhã ter recebido o 2º lugar de CHRO do ano, especialmente por estar no modelo as a service, né? Ou seja, eu estou em pequenas empresas agora, ou no conselho, ou como CHRO mesmo, como mentora e palestrante, aí já para as maiores. Mas é o reconhecimento, né, de um trabalho que nós, recursos humanos, estamos fazendo. E isso, cada um de vocês pode fazer a diferença. E aí, o que é o efetivismo? Né, que você deve estar se perguntando, tá bom, mas o que é o efetivismo? Gente, eu inventei o efetivismo, tá? E inventei de um jeitinho aqui que vocês podem ver como se fosse no dicionário. Que é o modo patológico que hoje estamos operando o sistema. É um fenômeno organizacional e social, pegando aqui o segundo, típico de ambientes complexos, de alta pressão, múltiplas variáveis. No contexto anterior, que a gente conhecia as variáveis, num contexto mais linear, a eficiência, fazer sempre mais com menos, e a eficácia, a tirania das metas, fazia todo sentido, quando o mundo era conhecido, né, Richard? Agora que o mundo é complexo, são tantas as variáveis, a inteligência artificial ocupando o espaço que a gente nem sabe. Como é que eu vou falar ainda
das mesmas questões de mais com menos e meta a qualquer custo. Tem aqui um último. E por que de onde eu tirei o efetivismo? Eu tirei o efetivismo justamente dessa questão da eficiência e eficácia, das metas e do fazer mais com menos, e coloquei o ismo da patologia, porque a gente chegou ao ponto de tornar isso uma doença. E por isso que eu criei esse termo de efetivismo, para que a gente pudesse pensar, poxa, alguns tiveram já bruxismo, ou têm bruxismo, astigmatismo, raquitismo, e será que a gente não está também sofrendo de efetivismo? E no fundo, a gente está... Não é que a gente vai deixar de buscar eficiência. Não é que a gente vai buscar... Não é para que a gente vai parar de buscar a meta. Mas sim, como atingir a meta sem destruir o sistema, sem destruir o ser humano com esse custo humano que a gente não está calculando. E para a gente resolver essa questão, o que eu proponho é que a gente saia do modo patológico, volte para a nossa humanidade e, desta forma, a cura por efetivismo seja a efetividade. E quando foi que eu, de fato, descobri a diferença de efetivismo e efetividade? Foi quando, aos 39 anos, hoje eu estou com 50, eu atingi a menopausa precoce. E eu falei, gente do céu, e eu estava no meio de crise do varejo, eu era número 2 de uma empresa de varejo, nós tínhamos 14 mil funcionários, a gente já estava indo para 11 mil no segundo layoff, e eu com aqueles calores, quem já passou, graças a Deus eu tive uma semana de fogacho, que realmente parece que você está queimando na fogueira, começa de baixo e vai até em cima o fogo. E eu, no meio daquele fogacho todo, desligando mais 3 mil pessoas. Reduzindo loja, mudando o segmento, né? A gente atuava cama, mesa, banho, eletrodomésticos, pequenos, celular e moda. E a gente estava cortando toda a parte de eletrodomésticos. Imagina, centro de distribuição com geladeira, TV, tudo isso sendo revisto. E eu encarando a menopausa, indo para casa, com todos aqueles calores, toda aquela loucura, e chegando em casa e pensando no quê? Pensando no que eu deixei de fazer, pensando no que eu tinha para fazer no dia seguinte e o resto, né? Vocês já imaginam para onde ia. E eu não estava quebrada na carreira, eu estava quebrada no corpo, pois eu tinha muito sucesso na carreira. E a pergunta para todos nós, até onde isso vai? Isso é sustentável? E o que eu trago aqui agora, para a gente começar no nosso tema de liderança, humanidade e performance, é que o líder no efetivismo é um canal de pressão. Ele não é um filtro. Ele vai e empurra mais. O líder no efetivismo tem uma agenda reativa. Gente, quem aqui realmente tem controle da própria agenda, de verdade, as carinhas dizem que não. Só que, se a gente puder tomar decisões conscientes de onde vai, de onde não vai, o que faz, seria maravilhoso. E esse é o líder na efetividade. O líder no efetivismo tem o time exausto. O líder na efetividade tem um time sustentável, com a energia preservada e que vai dar conta de não entregar só o hoje, mas entregar o amanhã e o futuro. Além disso, o líder no efetivismo está no resultado do curto prazo. O que eu faço hoje para entregar a meta? O que eu faço hoje para entregar o ano, fechar esse ano, esse trimestre? Quando o líder na efetividade tem o resultado hoje e um resultado que vai permanecer ao longo do tempo. E, mais claramente, como é que eu posso, então, vocês devem estar se perguntando, né? Tá bom, de novo lá vai o líder, lá vai o herói. Não, não é o líder herói, mas é o líder
que tem 4 pilares muito claros, e aí começa com clareza, 4 pilares muito claros de atuação. E o primeiro deles é a clareza. O quanto é que a gente está deixando claro para nós, como nós líderes, entendemos, temos clareza de qual é a direção que a gente está seguindo, o que a gente precisa para fazer para chegar lá, e o quanto a gente está transmitindo isso para o time. Além disso, energia. E eu vou abrir um pouquinho mais para frente. Mas como é que a gente está preservando a energia? Porque líder não gera energia, líder protege. Relações. E aqui a gente vai entrar já em segurança psicológica. Quais são as relações que eu crio, co-crio e gerencio nesse time? Elas são relações que trazem a verdade à tona, são relações que trazem o melhor de cada um ou não. E, por fim, o impacto. Porque o resultado é o que a gente entrega hoje. Impacto é o que a gente deixa quando a gente sai. Então, vamos começar com clareza. O jeito mais rápido de você... A pergunta é para que lado vocês estão indo? Porque, gente, o jeito mais rápido de você chegar no lado errado é você... Não sei se vocês já entraram, eu já entrei, tá? No metrô do lado errado. Gente, dá uma raiva desgraçada. Você tá com... Normalmente, quando a gente entra do lado errado, é porque a gente está com pressa. A gente nem viu qual é o lado, vai, desce, entrou no metrô e você fala, meu Deus, agora eu estou 2 estações do que eu precisava. E é isso que a gente está falando, que a velocidade sem direção é cansaço sofisticado. E quem me acompanha já sabe, né, que eu corro, inclusive aqui atrás da maquiagem, vejam lá no Instagram o que aconteceu na última corrida. Atrás da maquiagem dá para ver, aqui com a maquiagem vocês não estão vendo. Mas chegar inteiro importa mais do que chegar rápido. Eu cheguei à última prova, tá, gente? Mesmo machucada, eu cheguei. Inteira. Com a carinha estourada, mas cheguei. Porque era de montanha, eu caí na montanha. Aqui, gente, a clareza é a gente garantir que os colaboradores estão chegando inteiro onde de fato importa chegar. E para isso, eu trouxe, né? Trouxe aqui dados, porque talvez tenha aqui alguns professores na plateia e algumas pessoas que gostam de conceito. Aqui tem Gartner, aqui tem Kaplan e Norton, tem o Journal of Organizational Behavior, provando para vocês que a clareza, de fato, melhora desempenho, evita falhas de execução e a ambiguidade, gente, a gente já sabe. Aumenta estresse, reduz qualidade de decisão e só nos afasta do resultado que a gente precisa alcançar. Mas ainda a pergunta pode ser, tá bom, mas o que é um líder claro? E aqui, gente, as primeiras 3 perguntas, todo mundo conhece muito bem. O líder claro diz para onde está indo, estamos indo, ele define o que é sucesso, ele apresenta critério, e ele diz o que vem em primeiro lugar, ou pelo menos deveria. Aqui já tem alguns líderes que já escorregam. Só que a 4ª pergunta é, o que vamos parar? O que vamos pausar? O que vamos simplificar? Será que a gente está educando os nossos líderes, desenvolvendo os nossos líderes, para eles se posicionarem com os de cima, para já começar a negociar antes de descer? Ou quando ele desce com uma nova atividade, um novo projeto, uma nova demanda, ele está sabendo direcionar o time, onde a gente vai simplificar, deixar de lado ou literalmente pausar? E por fim, como a gente vai acompanhar e ajustar? Aqui é uma coisa importante de clareza. Será que o líder está conseguindo dar clareza de como vai ser o acompanhamento? Porque isso, gente, garante clareza e garante uma entrega de melhor qualidade e sem tanto estresse. Pois eu sabendo que daqui a 2 dias eu vou ter que fazer uma weekly, e naquela weekly dizer o que avançou e o que parou, sem dúvida, esses ritos ajudam com que as pessoas se reposicionem e direcionem. Agora é hora de correr mais rápido, agora é hora, dá para dar uma tranquilizada. Dá para as pessoas equilibrarem melhor isso. E aqui é um teste que eu proponho mais quando a gente tem só liderança na sala, e aqui a gente tem líderes e tem contribuidores individuais, mas eu gosto desse teste de 30%, que é o seguinte: trazer para o líder a reflexão
para ele responder essas perguntas, se ele tivesse que reduzir 30% o esforço atual. Não necessariamente reduzir 30% o time, mas imagina que 30% do time foi redirecionado para um outro projeto. O que eu, líder, vou proteger, o que eu vou cortar, o que eu vou simplificar, o que eu vou pausar e o que eu vou parar de medir. Só que ele tem que responder agora. Um líder, claro, ele vai responder agora essas perguntas, nesse contexto hipotético. Porque faz parte da clareza deste líder efetivo, esta reflexão constante. Não é só a reflexão do acelerar, mas a reflexão do simplificar, do pausar e até do parar de medir. Mas o que acontece? Que a clareza vai fazer o time começar a largar para o resultado esperado. Só que o time só vai chegar lá se tiver o quê? A energia, que é o nosso segundo pilar. E a energia, gente, não é ânimo, é capacidade. Não é aquele colaborador, aqui a Lê que me conheceu nos anos 2006, não é aquele colaborador do bom dia, porque eu era essa e a Lê também. Bom dia! Não é essa pessoa, tá? A energia, ok, é ótimo ter alguém no time que chega com bom dia, mas aqui a energia é capacidade, não é motivação, não é a pessoa simpática do andar, mas é a capacidade instalada. E lembrando que o gerente, o líder, ele não gera energia, ele protege. Porque cada um de nós, né, e aí voltando lá para nossa faculdade, a motivação, ela é individual, ela é intrínseca, ela não vem de fora. Então, aqui, capacidade instalada, a energia, cada um tem a sua, cada um preserva a sua. Só que cabe ao líder também, dentro do ambiente organizacional, proteger isso. E para isso, eu trago aqui 4 alavancas. A primeira delas, e aqui, gente, tem tudo a ver com a NR1. Quem ainda tem dúvida que a NR1 não é um problema, mas é uma oportunidade, por favor, veja os últimos, acho que 3 episódios do Desabafo Corporativo, que a gente fala de NR1. Eu trago o Dr. Glauco Calia, um médico e PhD em dados, e a Cláudia Securato, uma advogada trabalhista, e a gente fala muito sobre a oportunidade que é a NR1. E o que vocês vão ver aqui no líder que protege energia, é um líder que ele cuida da carga, e carga é uma das medidas de riscos psicossociais. Ou seja, a prática dele não é empilhar demanda sem retirar, é pausar ou simplificar. Esse é o líder efetivo. O que entra e o que sai. Nunca entra sem sair. Algo sai. Uma outra prática, né, desse líder efetivo é o ritmo. E aqui, gente, quem corre sabe disso. Não dá para correr uma maratona em sprint. Você não pode correr uma maratona na sua velocidade de 100 metros. E quantas vezes a gente está dando o ritmo dentro da organização que era de pico e começou a virar planalto, plano. Aquele ritmo de pico que o líder quer que seja contínuo. Gente, isso é insustentável. Isso é risco psicossocial. Gerenciar ritmo, se não gerenciar, é risco psicossocial. Decisão. Que decisão está parada drenando energia? Quantas reuniões a gente faz para discutir a próxima reunião? Drena energia. Quantos feedbacks a gente não deu? Drena energia. Porque, gente, quando a gente não dá feedback, e você precisa dar, a pessoa sabe que ela precisa receber. E você não está dando. Então, ela está lá pensando quando vai ser a hora, você está pensando quando vai ser a hora, ninguém junta, ninguém senta, ninguém faz. Isso drena energia dos dois lados. E não ajuda na performance. Recuperação. E aqui, gente, de novo, risco psicossocial. Planejar férias, planejar pausas, planejar recomposição, planejar descanso após aqueles projetos enlouquecedores. Isso faz parte da estratégia de uma liderança efetiva. A gente precisa ter
tempo para recomposição de energia. Isso é proteger energia. E isso é um dos pilares necessários para que a liderança entregue resultados, sim, mas com saúde hoje e no futuro, para as pessoas e para a organização. E aí, eu amo o teste das férias, que é a seguinte: se uma pessoa não pode sair de férias, com certeza o problema não é da pessoa. O problema é do desenho do trabalho. E mais do que isso, um líder que ainda por cima reforça o comportamento, ou reforça o não tirar férias, gente, isso é um buraco sem fim. Férias existem para ser tiradas. Férias existem para ser gozadas. Se o seu time não está com as férias em dia, você tem um problema. E o problema é a sua gestão. A gente precisa resolver isso urgente. Urgente. E esse slide, gente, eu vou até pôr rapidinho para vocês tirarem foto. Aí vocês podem dizer que a culpa é minha, que eu que falei tudo mais, tá? Isso aqui, mais cedo, teve uma mesa redonda que a Naná falou sobre isso. A gente estava discutindo a mesa dela antes da mesa acontecer. Porque assim, gente, o líder aprende o padrão, o time entende qual é a cultura daquela área, daquela organização, pelo comportamento da liderança. Certo? Cultura é comportamento da liderança, é exemplo para baixo. Cultura é de cima para baixo. Se a gente tem o líder, quando ele deixa claro que não vai premiar a exaustão como heroísmo, ou seja, ele não vai dizer na segunda-feira, a Carol respondeu o e-mail domingo 2h. Ele não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, o que ele está falando? Que a exaustão é premiada. Então, o líder que é efetivo e não efetivista, não extrator, né? Nós temos que mudar o sistema extrativista de tirar tudo, até o sangue de cada um de nós, para um modelo sustentável. Esse líder não premia exaustão como heroísmo, não confunde disponibilidade com compromisso. Disponibilidade é uma coisa, compromisso é outra. Porque sim, temos que chegar na consulta do filho, que eu não cheguei. É o nosso filho, é o nosso futuro, é o futuro da minha família. Isso não é compromisso. Compromisso é entregar. Disponibilidade é outra coisa. E a disponibilidade tem limite, né? Não, um líder desse efetivo, ele não chama a desorganização de urgência, não empilha sem priorizar, não sustenta a performance destruindo capacidade futura. Esse é o líder que protege a energia. Mas não adianta clareza, não adianta energia, se não existem relações saudáveis dentro do nosso time. Pois elas é que fazem o time ir mais longe. E a qualidade da relação define a velocidade da verdade. E aqui a gente fala de liderança segura. Um dos posts meus que mais bombou, e várias pessoas inclusive usaram fora do Brasil, na língua portuguesa, sem dizer que fui eu, e fiquei muito brava. Pedi para a pessoa se retratar. Ela se retratou, mas já tinha bombado dela mais do que o meu. Foi justamente quando eu falei que liderança humana não é liderança humanizada, não é liderança boazinha. Liderança humanizada tem resultado, entrega resultado, sim, atinge meta, sim, mas a liderança segura, a liderança humanizada, ela preserva as relações, ela preserva a saúde no processo. Por quê? Porque o sistema está corrigido, o sistema está saudável. E aqui vocês conhecem esses dados, né? Pois afinal, foi no projeto Aristóteles, lá no Google, que começou o tema de segurança psicológica, e a Amy Edmondson é a grande referência. E o que a gente vê é que segurança psicológica, de fato, é aquilo que vai garantir relações saudáveis e vai garantir que as pessoas tragam a verdade. Pois é a verdade que salva o resultado. E aí, gente, eu trago aqui 5 pilares da liderança segura. Esses pilares foram desenvolvidos pela doutora Carla Furtado, antes do falecimento dela em 2023.
E o pessoal da Feliciência continua a propagar esses 5 pilares para o desenvolvimento das lideranças seguras. E quais são eles? Primeiro deles, desaprender os padrões que não servem mais. A gente já sabe que o comando e controle não serve mais. Mas quanto ainda temos organizações vivendo no comando e controle? Quantos líderes estão ainda vivendo, atuando e gerenciando pessoas de um modo tóxico? A gente precisa desaprender isso, para que a gente possa dar voz ao time e para que eles possam trazer como eles estão vendo o trabalho, como eles estão projetando os resultados, os problemas que eles estão enxergando e assim por diante. Só que o que vai acontecer se eu der a voz e não aprender a reagir? Porque, gente, emoção todo mundo sente. E a gente fica muito bravo quando vem uma bomba, vai. Todo mundo fica bravo quando alguém vem contar uma bomba, não é? Nosso filho chega com aquela carinha depois das provas, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Você já fala, ai meu Deus. E aí você fala assim, a reação de gritar, espernear vai ser boa? Ou eu preciso aprender a reagir ao problema? Então, dar voz ao time sem aprender a reagir, esquece. A gente precisa desenvolver as lideranças para que elas aprendam a reagir quando o time traz os problemas. Por quê? Para que a gente possa desestigmatizar as falhas. Pois são através das falhas que a gente vai ter a oportunidade de corrigir o processo mais rápido e chegar no resultado mais rápido. E, claro, potencializar o que funciona, né? Se já tem muita coisa funcionando, ótimo. Vamos potencializar. Não vamos achar que o que está bom, basta. Já está bom é o suficiente. Não. O que está bom também tem que ser potencializado, tem que ser compartilhado. Ai, estava fazendo errado, né? Por isso que não passava. Bem, falamos de clareza, falamos de energia, falamos de relações. As relações, portanto, vai ser a condição para o seu time ir mais longe. Mas é o impacto, que é o último pilar dos 4 que eu proponho da liderança efetiva, que revela o saldo no tempo. O resultado, gente, é o que eu entrego hoje. O impacto vem depois do resultado entregue. E qual é o impacto que a gente está entregando nas nossas organizações? Qual é o impacto da área de recursos humanos que você está entregando? Qual é o impacto de cada liderança da sua organização? E aqui, o que eu gosto de provocar para o líder, e essa frase impacta o líder, o impacto é o que fica quando você não está mais na sala. E aqui na plateia eu vejo algumas pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos, em diferentes organizações. E eu tenho certeza que eu deixei impacto. A Lê está confirmando. Deixei impacto. Eu não deixei só resultado. Eu busquei deixar impacto não só na organização, mas em cada uma das pessoas com quem eu convivi. E hoje, como CHRO as a Service, é isso que me abre portas. Hoje eu só trabalho por indicação. Seja no as a Service, no conselho, na mentoria, na própria palestra. São todas pessoas que me conheceram em algum momento da minha carreira. Porque o resultado ficou lá. O resultado, inclusive, a gente foi remunerada por ele. Está lá. O impacto também ficou lá. E pode ser que os nossos sucessores mudaram completamente o caminho. Mas está tudo bem. Cada um tem uma história, cada um tem uma jornada. Mas o impacto que a gente deixa nas pessoas, ele é contínuo. E é aqui que a gente pega a liderança. Para que eles revezem a forma de atuar. E busquem sair do extrativismo, né, de tirar o máximo de cada um, até o que não dá mais para a gente dar. E busquem trazer a preservação de energia para que as pessoas continuem inteiras até o final. Porque, gente, não adianta entregar o projeto no final e no dia seguinte, 3, 4 terem que se afastar. Não dá. Isso não é sustentável, porque vai vir outro projeto. E aí, quem é que vai entregar? Quem é que vai confiar em você para liderar aquele novo projeto? E aqui, gente, relembrando os 4 pilares. O caminho da liderança efetiva que eu proponho versus o efetivismo
é que a clareza é necessária para dar a direção. A energia, ela é necessária para dar a capacidade instalada para o hoje e a capacidade preservada para o futuro. Porque, lembra, tem que chegar inteiro no final. Para ser legal, para cruzar a linha de chegada, tem que cruzar inteira a linha. Então, ó, depois vem lá meu vídeo ou no LinkedIn, que eu cruzei a linha de chegada inteira. Relações que sustentam a travessia. Porque, gente, também não vai adiantar a gente cruzar, chegar no final do projeto, ter lá, comemorar a meta alcançada, comemorar o resultado do trimestre, o resultado do ano, se as pessoas não vão estar mais com você. Se as pessoas não vão estar mais querendo continuar sobre a sua liderança. Não vai ser legal. A gente precisa que as relações sustentem essa travessia e todo mundo chegue junto. E queira continuar junto. E o impacto, revelar o saldo da nossa atuação no tempo. Isso é fantástico. E isso é que eu proponho como uma liderança efetiva. E por que eu proponho a liderança efetiva? Porque é isso que eu tenho buscado ao longo da carreira. Hoje eu busco muito mais, né, porque a mudança de carreira que eu fiz foi para gerar mais impacto em mais organizações. E por isso as a service, que cabe no bolso de todo o tamanho de empresa. Mas eu gosto de terminar essa palestra dizendo que a liderança efetiva é sustentar a performance sem quebrar a pessoa, nem comprometer o futuro. Pois, gente, não dá para hipotecar o seu futuro e o futuro do seu time, o futuro da sua organização. Não dá. Então, eu proponho a vocês sustentarem a performance humana, pois é ela que vai fazer o diferencial hoje e no futuro. Muito obrigada.